Aqui nós vamos falar de seguro e eu estou recebendo o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Como é que tá? Tudo jóia, Fabiola. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Falar esse tema tão importante, inclusive, para o governo federal. Pois é, quando a gente fala de seguro, nós já pensamos no seguro agrícola que o produtor precisa muitas vezes fazer esse seguro. O que tem disponível? É só o seguro agrícola ou eu tenho várias modalidades? Existem algumas modalidades de seguro rural e dentro dessas modalidades existe o seguro agrícola também. Então a gente tem aí várias modalidades dentro do seguro agrícola e as demais modalidades também do seguro rural, incluindo benfeitorias do produtor, estruturas, maquinário e a nossa especialidade que é o seguro agrícola, quando a gente fala do cultivo em si da propriedade, da soja, do milho, da safra. Esse seguro da safra, em que momento é o adequado para o produtor fazê-lo? Essa pergunta é muito interessante, Fabélia. O momento para se adquirir o seguro, para contratar o seguro é o quanto antes. Por quê? Existe uma participação do governo federal, um auxílio, um benefício do governo federal ao pagamento do seguro. E esse benefício é um recurso alocado para a disponibilidade dos produtores rurais. E esse recurso, como qualquer outro, ele pode um dia ser escasso, ele pode acabar. Então, o produtor, com logo ele saiba a área que ele vai plantar, quais são as áreas que ele vai plantar, é muito importante que ele nos comunique para a gente, o quanto antes, já fazer a inserção do cadastro desse produtor para receber esse benefício do governo federal. O melhor momento para fazer o seguro é o quanto antes. Tá, e quando esse seguro, ele varia de acordo com a potencialidade da minha área, do meu solo? Sem dúvida. Todo seguro agrícola é diferente de um seguro de um carro, um seguro de vida. Ele é um seguro de grande valor garantido e também de grandes valores gerados, né, de pagamento. Então, ele tem um valor agregado alto. Então, a gente tem que entender esse seguro agrícola um por um. É o que a gente chama de apólice personalizada. Então, um produtor de 10 hectares ao produtor de 15 mil, a gente tem que entender as demandas dele, como ele retribui de investimento para solidificar a garantia da seguradora, entender o que ele precisa. É um seguro de garantia alta, é um seguro mais em conta, é um seguro de culturas consorciadas, então cada caso é um caso, por isso que a gente tem uma equipe hoje de 8 agrônomos para entender cada demanda de cada produtor, de cada região. Numa área ali, eu tenho uma propriedade com 1.000 hectares, por exemplo, sim, eu posso ter talhões com seguros diferentes ou o meu seguro é um só? Perfeito. Existem dois entendimentos dessa vertente. Um o seguro ele é entendido, regulado, muitas das vezes, das melhores seguradoras do mercado, por talhão. Então, ele sim faz o seguro para a área total, mas cada talhão tem uma média de produtividade. Ele não é entendido como a média global da fazenda. Mas, geralmente, faz-se um seguro para as propriedades que têm o mesmo tipo de cultura, o mesmo tipo de manejo, faz sim o mesmo produto. Muda muitas das vezes para pivô, que aí é um seguro especializado que não inclui cobertura de seca, mas em larga escala é mais ou menos o mesmo padrão para a mesma propriedade, a não ser que o produtor queira escolher dentro da propriedade dele alguns tipos de produto, que não é que acontece muito, mas tem como sim, não é engessado. E aí você falou aí da questão da estiagem, né? Agora vamos pensar aqui para essa época nossa, imagine para a queimada do milho. Sim. Tem um seguro para eu fazer ali, para garantir que se meu milho pegar fogo? Sem dúvida. O seguro ele surge para dar tranquilidade para o produtor, para ele usar o ano inteiro, para ele ter tranquilidade nos investimentos dele. E um dos maiores problemas que tira o sono do produtor é justamente o incêndio. E é o que tem acontecido muito nessa região. Muitos segurados nossos tiveram as áreas queimadas que a gente chama até de milho em pé. Não existe o seguro para quantificar a perda da palhada, mas o milho em pé, sim. Quando a cultura ainda não foi colhida, existe o seguro para incêndio que está sendo muito utilizado, por incrível que pareça, e preocupantemente, cada ano mais. Bom, eu já ia te perguntar disso aí, se eu tenho um seguro para a minha área que pegou fogo na palhada. Então, para esse aí não tem ainda. Para a palhada não tem por quê? A gente não consegue quantificar o tamanho do meu prejuízo. O retorno que aquela palhada teria para a cultura subsequente. Então, a gente tem o seguro para a cultura que está instalada antes da colheita. Para a palhada não tem, mas é uma coisa que se tem estudado muito e que a gente tenta levar para a seguradora um piloto para tentar fazer alguma coisa desse tipo, mas é muito difícil estabelecer a quantidade de palhada que há ali, ou seja, o valor garantido, e o quanto isso interferiria em prejuízo para o produtor.
Mas o seguro agrícola ele tem se ajustado demais. Existem muitos estudos do governo federal, das seguradoras. Então, hoje o seguro brasileiro está muito em dia, parecido com o seguro americano. Então, as tecnologias do seguro estão caminhando muito depressa, né? E a gente tem que se atualizar isso e tentar levar para o produtor quanto antes esses estudos que fazem para a quantificação de prejuízo. Vinícius, e aí eu tenho seguro e tive um problema lá na minha propriedade. Tá, eu estou ocupada e de repente quando eu aciono o seguro, eu tinha que ter preenchido dados, feito formulário, perdi. O que é? Tive um sinistro, tive um problema. Qual é o primeiro passo a tomar? Olha só, todos os produtores que estão ouvindo, a Fabélia, o primeiro passo é converse com o seu consultor de seguro. Duas coisas muito importantes. Quando se abre um sinistro, converse com o seu consultor, mantenha-se em comunicação com esse consultor. Segundo, não colha a área sem autorização de um perito, tá? Então, quando a gente fala de um seguro bem feito, ele vai resultar numa indenização tranquila. Então, essa é a nossa responsabilidade, fazer uma apólice bem feita. A partir desse momento manter o contato com o produtor para que ele sempre esteja nos falando: Vinícius, aquela área pegou fogo. Vinícius, aquela área tem 15 dias que não chove. Vinícius, aquela área ali deu um granizo. Vinícius, comunica. A gente estava ontem com a reunião com um produtor, a gente conversa tanto fiado, né? Sempre conversa comigo. Ele tinha deixado passar um detalhe, mas que não resultou em grandes consequências. Mas eu falei assim, sempre conversa com a gente. Então, mantenha contato, né? Tenha um relacionamento com o seu consultor e confie nele, né? Na verdade, confia para ligar a qualquer hora que precisar, qualquer dia que precisar, a gente sempre vai estar pronto. O mais importante, uma apólice bem feita resulta num seguro liquidado sem problema. O seguro ele é feito para ser pago, ele não tem vias de entendimento, ele tem uma via só de entendimento. Muitas dessas vias são simples, são 5, 6 etapas que o produtor tem que ter na cabeça. A primeira dela ele pode sim acionar o seguro, ele mesmo ligar na seguradora e acionar. A gente pede sempre que ele nos comunique para a gente fazer isso, porque avisa o seguro da forma certa, agenda a vistoria do perito, e isso aí vai resultar numa indenização tranquila, onde a gente tem noção em que etapa que está dentro do nosso sistema de gestão. A gente já teve aquelas situações, vai colher amanhã, hoje à noite deu uma chuva de granizo, a soja se foi. Sim. Pelo menos ali 3, 4 sacas. Aí chama, então eu estou aqui repassando as dores do produtor. Sim. Chama, não, na média geral não deu perda, porque pegou só um talhão. Isso aí já vai ficar especificado lá nessa apólice, ou ele vai ser sempre vítima desses talhões? Sim. Dois pontos nessa situação. Uma situação em que o produtor precisa avisar de imediato e outra que o produtor já tem um conhecimento ou uma suspeita que vai resultar numa indenização. Sempre que tem a suspeita, é avisar o quanto antes. Agora, houve uma indenização onde ocorreu o evento, um granizo, por exemplo, ele não desagrava tão pouco assim a área. O granizo ele parece um pouco com a cobertura de incêndio. Ele liquida a área, realmente fica em uma indenização de granizo, costuma ser um PT, entre aspas, uma perda total da lavoura. Outro ponto, se o seguro for talhão por talhão, ele vai ser acionado apenas o seguro para aquele talhão, não vinculando a média dos demais. Então, a gente tem que entender que o seguro ele tem suas normativas e suas regras. Uma delas não tem como a seguradora fazer uma análise de quanto produziu, de fazer a oferição da produtividade, se a área já tivesse sido colhida. O produtor colheu a área, ele perde o direito de indenização. Por quê? Não tem como a seguradora contrastar qual foi a produção, o que ela perdeu, o que a gente tem que pagar. Então, a gente sempre tenta levar para o lado mais simples, mais usual, o seguro agrícola pelo seguro do carro, que muita gente tem. Se você bateu o carro e não deixou vestígio daquilo ali, é muito difícil a seguradora auferir qual foi a perda. Então, sempre que ocorre uma sinistralidade e que ela precisa urgentemente, tenha paciência e a gente vai cuidar para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Bom, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer aqui pelas informações e no momento oportuno a gente volta a falar do assunto. Eu agradeço, Fabélia, fica à vontade, estamos à disposição.